E hoje, em nossa série sobre tecnologia e comunicação, vamos falar sobre a evangelização pelas redes sociais. Tem até influenciadores católicos que viralizam conteúdos religiosos, alcançando milhares de vidas pela internet. Vamos ver. E anunciar o evangelho deixou de ser uma coisa só do ambiente religioso, das igrejas, e entrou aqui, para a tela dos celulares. As redes sociais se tornaram um terreno fértil para que os próprios leigos produzissem conteúdos formativos. E isso acaba gerando uma maior proximidade com quem está do outro lado. Esses são os influenciadores digitais, que por meio de um aparelho como esse, alcançam milhares de pessoas em todas as partes do mundo. E o humor dá um toque especial. Afinal, quem nunca passou por uma situação na igreja e não tem uma boa história para contar? Eu comecei a fazer esses vídeos mais voltados para o humor, pegando algo que estava como uma tendência na época, um áudio em alta, e eu trazia isso para o meio da evangelização. Fazia um tipo de brincadeira ali em cima, através de algum contexto dos evangelhos, a Bíblia, alguma realidade dos católicos, e eu percebi que isso foi atraindo muitas pessoas para essa mesma vivência que eu tinha. Então foram chegando cada vez mais pessoas, e ali eu percebi que dava para abordar assuntos mais sérios também, porque dá para a gente brincar através de alguns vídeos e pelo humor, mas tem hora que a gente precisa falar sério também. Eu já sou para aquela pessoa que não conhece nada da fé, quando ela entra no meu Instagram, ela consegue entender o assunto. Então, o que que eu faço? Eu pego um documento da igreja, por exemplo, que é todo complexo, todo cheio de palavras difíceis, e tento colocar para a linguagem que nós usamos no dia de hoje, da forma mais clara possível, como se eu estivesse vendo aquele vídeo pela primeira vez e eu conseguisse entender. E em uma plataforma que muitas vezes o que está lá não retrata fielmente a realidade, ter personagens como a gente, que vivem os mesmos desafios do dia a dia, como qualquer pessoa, gera justamente proximidade. E você luta? Luto, faixa preta, terceiro dan. Mas é só uma coincidência. As pessoas veem muitas referências nas redes sociais que não são verdadeiras referências, porque vivem vidas que não são as vidas reais delas, né? E isso é muito comum, a gente vê isso não só com pessoas famosas, mas muitas pessoas trazem para as redes sociais coisas que não são de verdade, aquilo que elas estão vivendo, um flashzinho da vida inteira, né? Ou mesmo uma vida que não é aquela que eles levam. Então eu percebo que as pessoas têm sede de vidas reais, de pessoas que, no nosso caso aqui falando de evangelização, buscam o céu, mas que são pessoas que falham, como eu sou uma pessoa falha, sou uma pessoa pecadora, mas que busco o céu continuamente, né? Como as outras pessoas do outro lado. Então eu creio que elas se identificam com isso. E as redes sociais são plataformas repletas de mecanismos de inteligência artificial. Prova disso são os filtros, que permitem, por exemplo, distorcer uma imagem ou acrescentar elementos. E a ferramenta é também um aliado na produção de conteúdo. Tem uma ideia. Vamos supor, vou falar sobre a Santa Missa. Por que não falar amém no Pai Nosso? Aí você digita lá no chat GPT. Texto de aproximadamente 1 minuto falando por que a Igreja Católica por que na Santa Missa não se fala amém no Pai Nosso. Pronto. Ele já te dá um texto mais ou menos do tamanho de 1 minuto, e você só faz os ajustes e faz a gravação. E também ideias, né? Ideias de conteúdo sobre Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. E ele já vai te fornecer isso. E cada vez mais, a inteligência artificial vai se tornar uma aliada na evangelização. Eu acredito que seja uma tendência também, usar esses recursos, essas ferramentas, né, ao nosso favor e a favor de tudo que é bom, né? Eu acredito que esse seja também o propósito do Papa quando ele fala sobre isso, né? É falar para a gente usar mesmo todas as ferramentas que nós tivermos
a favor, né, do bem do outro e da evangelização, né, aqui no nosso caso. Eu acredito que Jesus não põe limites quando ele diz que nós devemos ir ao mundo e evangelizar, né, a toda criatura. E isso inclui a internet também. Através do Espírito Santo, a gente pode usar da internet e até da inteligência artificial a favor da evangelização, sempre, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.